Galera, que clássico foi esse, hein? Clássico que, na minha opinião, parecia que estava definido para o Palmeiras, mas o Corinthians consegue buscar o empate no final da partida, né? Yuri Alberto marcou dele e o Garro marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E o Palmeiras, Endrick e Flaco Lopes. O Palmeiras, né, parecia que estava muito bem na partida, mas o Corinthians foi lá, tirou força de onde não tinha e conseguiu um empate mesmo com -1, e o -1 era nada mais, nada menos que o Cássio. Sem o Cássio, a equipe do Corinthians conseguiu buscar um empate também. O Ranieri também salvou também a bola no finalzinho também, que seria o gol do Palmeiras, né? E vamos acompanhar toda a imprensa falando sobre esse jogo do Palmeiras e Corinthians, que foi na Arena Barueri. Deixa nos comentários aí, galera, se vocês acham que esse resultado foi justo para as duas equipes. Será que o empate foi justo? Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante aí para o nosso canal. Uma vitória. A vitória tranquila que ia se encaminhando até 10 minutos para o fim do jogo. Mas o Antônio Oliveira vai muito bem nas substituições, porque todas elas funcionam. Tudo que ele fez deu certo de alguma forma. O Caetano estava mal do lado esquerdo, ele vai com o Hugo, até porque precisava atacar um pouco mais. Do lado direito, o Mateuzinho entrou bem, para mim melhorou a produtividade do lado direito. E o lado direito ele reconfigurou e por ali até acabou saindo o gol do Yuri Alberto. O Gustavo Mosquito entrou por ali. Eu imaginava que o Biro entraria pelo lado esquerdo, entrou pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Gustavo Mosquito, puxando um pouco a marcação. E isso foi fundamental para o Gustavo Mosquito ter um contra um com o Piquerez. E no meio-campo, acredito que ele fez um movimento interessante. O Biro deu sustentação. Até no momento em que o Palmeiras perdeu um pouco com a saída do Zé Rafael, e mesmo o Zé Rafael jogando com um pouco mais de dificuldade, porque eu vejo que o Zé Rafael se adaptou muito bem à função de primeiro volante, enxergando o jogo de frente, ele flui melhor. Então, mesmo com essa dificuldade, é o Zé Rafael. O Gabriel Menino não conseguiu sustentar esse nível e o Corinthians foi crescendo por ali. O Pedro Henrique estreou bem. E aí, além do Antônio Oliveira, eu vejo que as opções que ele teve durante o jogo funcionaram, mas é o peso também de ter reforços, de poder contar com eles. Então, Pedro Henrique, Mateuzinho do lado direito. O próprio Garro, que recentemente chegou. Né? O Biro voltando. É um reforço, né? Recente. O Gustavo Henrique, que terminou no gol, mas fez um bom jogo. Então, um bom técnico contando com melhores opções de banco. E isso, para mim, fez a diferença. O Corinthians, do meio do segundo tempo para o fim, melhorou. Era um Corinthians um pouco mais organizado, um Corinthians que conseguia ter um pouco mais de fluidez nas transições. E, para mim, do ponto de vista ali de mérito, o Corinthians produziu para marcar pelo menos um gol. Então, não foi na base do aleatório total. Houve um mérito também do treinador, que soube usar as peças que tinha no banco. O Garro, entre eles, para mim, o principal reforço, e fazendo valer esse status, nos 3 jogos que jogou muito bem. Todos os 4, né? Contando com o jogo contra o Santos que ele estreou. Então, jogou bem todos esses jogos e vai se firmando como esse cara criativo e um cara que hoje, até mais apagado em comparação aos outros jogos, conseguiu tirar um coelho da cartola. Por mais que tenha sido uma falha do Everton, caramba, naquela distância... A cobrança foi gol, né? Exato. Vai estar cobrança. Acertar daquela maneira. E a gente já viu. No limite. O Rojas trave. tentou vários chutes desse tipo, não conseguiu acertar. O cara foi lá num clássico, praticamente no último lance do jogo, e acerta. Antes dos reforços não tinha um jogador para chamar para fazer isso. Então, ela raspa a trave, né? Bom dizer que a falta foi muito bem batida. Claro que a gente fala da falha do Everton porque o Everton chegou na bola. Mas se fosse um outro goleiro, poderia até não ter chegado na bola. Então, assim, é óbvio que a falha do Everton não tira o mérito do Garro. Eu só, assim, em relação às escalações, para mim foi uma surpresa, e acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque... pelo menos do ponto de vista... Foi uma surpresa para todo mundo, primeiro a ausência do Veiga. Que aí foi uma coisa pré-jogo, né? Foi uma coisa pré-jogo, mas ele já estava, né, com problema de vista. Sim. Mas aí o que aconteceu? Que acho que isso é que tornou tudo mais curioso a hora que você olha as escalações dos dois times. Eu imaginava que o Antônio Oliveira, embora isso não tivesse... Eu imaginava que ele poderia surpreender na escalação inicial. De repente, abrir mão do Wesley e colocar mais um no meio-campo, porque, afinal de contas, você está falando de um jogo fora de casa contra o Palmeiras. E ele entrou com o meio-campo pouco marcador. Exato. Né? Então, ele entra com o Romero e com o Wesley e com o Yuri Alberto. Ele entra com os 3 atacantes. Eu, sinceramente,
achava que ele fosse surpreender. E no fim das contas, o que aconteceu por causa da ausência do Veiga é que o Palmeiras entra com um cara a mais no meio-campo, um cara a mais de pegada, eu digo, né? Porque provavelmente, eu não sei se o Aníbal... Acho que o Aníbal não começaria jogando se o Veiga estivesse à disposição. E aí, essa superioridade do Palmeiras no meio-campo ficou muito clara também pela questão numérica. O Palmeiras tinha mais jogadores ali. E o Fausto Vera baixa a intensidade em relação ao Maicon. Muito mal, Fausto Vera. Muito. Mais uma vez. Então, assim, acho que muito se deu... E é engraçado, porque talvez fosse o jogo para você imaginar. Esse é um jogo em que o Corinthians vai entrar mais encorpado no meio-campo e o Palmeiras vai entrar com a sua escalação normal, com um meia e 2 atacantes, né? E os 2 alas subindo muito. E no fim aconteceu o contrário. O Palmeiras entra com um volante a mais, vamos dizer assim. O Corinthians mantém os seus 3 homens de frente. E aí depois, eu acho que aí sim, as mudanças, como disse o Breiler, aí tem a ver também com o nível dos reforços que ele recebeu, e acho que isso é muito importante para o Corinthians. O Corinthians, por mais que, claro, assim, o roteiro a gente já explicou, não era o normal o Corinthians chegar ao empate, mas teve a importância, sim, da entrada dos jogadores que vieram do banco e que vieram bem, né? O Biro acaba sendo um reforço para o Corinthians. Não tinha jogado, estava com a seleção no pré-olímpico e foi um cara, entrou no lugar do Fausto Vera para fazer uma função de meio campo, para sustentar o lado direito, e funcionou bem. Então tem um mérito do Antônio Oliveira de ter enxergado essas necessidades e, de certa forma, reforçado o time, melhorado os apoios. E aí, Hugo e Pedro Henrique já melhoram um pouco o Corinthians pelo lado esquerdo. Do lado direito, a reconfiguração total. O Fagner também acabou dando muitos espaços por ali. Então, foi mexidas, de certa forma, eficazes, que tornaram o Corinthians um pouco mais organizado, mas ainda assim, se a gente pega um time com a experiência do Palmeiras, com a cancha, em estágio muito, mas muito mais avançado que o Corinthians, em termos de elenco, de maturidade, de trabalho do treinador, sofrer um empate como sofreu, acaba por erros primários. E eu digo erros primários porque eu incluo também a falta que o Rony fez. Desnecessária. Totalmente. Né? Já havia sido uma falta ali no Yuri Alberto, não precisava. O Rony faz uma falta que não era só cercar o Pedro Henrique longe do gol, tentando abrir para chutar. Tudo bem que o Rony não é um marcador, não é do ramo. Mas não pode fazer uma falta daquela no fim do jogo, o adversário com 2 a menos, só tendo o recurso da bola parada, e o Palmeiras ofereceu de bandeja com essa falta. E o Everton, goleiro também do nível dele, fazer ali um golpe de vista praticamente, tirando a mão, é algo que a gente não está acostumado. O Palmeiras pagou por isso, então tem também a desatenção do Palmeiras no fim do jogo e até uma certa displicência, porque, repito, num outro time, se fosse o Corinthians cometendo esse tipo de falha, até por tudo que está vivendo nesse início de temporada, é algo aceitável. No caso do Palmeiras, eu vejo que o Abel saiu irritado, com razão, porque entende que era um jogo que o Palmeiras tinha na mão e acabou entregando por falhas que não são normais de jogadores com a experiência que estão acostumados a trabalhar com o Abel nesse nível de exigência e concentração. Foi uma raríssima conjunção de fatores. Olha, eu vejo futebol há 45 anos. Eu nunca vi um goleiro dar golpe de vista em bola parada. Falta passar assim no nariz dele como passou. Quando você diz assim, dá golpe de vista em bola parada, o cara ficou parado, foi no ângulo tal, não deu, não tinha como chegar. Bola, assim, agora ele ir e parar no meio do dele. caminho. É uma bola na mão dele, você dá golpe de vista e bola tem 2 tipos de golpe de vista. Um que você acha que a bola vai e de repente ela cai, e o outro é quando você tá na bola e desiste de ir. Essa é raríssima. Esse foi o caso. Esse foi o problema. O Everton tava inteiro. Então, não é que ele parou no meio do caminho, ele parou já no fim do caminho. Ele desiste. Por que parou por quê? Mas eu fico imaginando a cabeça do Everton, no fim do jogo, o time dele com 2 a mais e faz 2 faltas bestas próximo da área dele. Então ele já está ali. Eu não posso ceder mais uma oportunidade que era o único recurso do Corinthians. Você acha que ele trocou uma possibilidade de escanteio achando que ia fora? Então, ele mas fez errado. Não, fez errado. Fez errado, não pode. Não justifica o erro dele, mas imagino que o pensamento era não ceder mais uma oportunidade para o Corinthians, que seria o escanteio. E já que a gente está falando dos goleiros que falharam, e o Cássio realmente falha no gol, a dia bola ruim do Cássio, na palma da mão dele. Um dia que acabou pior ainda. Né? No lance em que o Cássio tomou o gol também, tem os antecedentes, né?
a liberdade que a defesa do Corinthians dá. O Corinthians sempre deu, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, era o time que mais proporcionava chutes aos adversários, pelo espaço que dava. O Corinthians jogava numa outra sintonia em relação a todos os concorrentes do campeonato, inclusive a time que caiu, como o América, como o Goiás. Ninguém dava tanto espaço para o adversário. E o time, o Antônio Oliveira chegou agora, ele ainda está acertando essa sintonia. Eu acho que em Ribeirão Preto, por exemplo, o time começou numa pegada que não tinha muito tempo. Sim. Eu até comentei, acabou aquela moleza dos adversários em relação ao Corinthians. Mas naquele mesmo jogo toma um gol de rebote em que o adversário tem toda a liberdade. Aí tem uma coisa, né, Celso? Porque eu acho que isso é importante. Não adianta o Corinthians também olhar para esse placar. Eu acho que o placar tem que ser comemorado, tem que ser celebrado. É uma história muito legal, é um jogo contra o Palmeiras, um roteiro absolutamente inusitado. Mas, assim, o Corinthians foi muito mal no jogo. Eu acho que o Corinthians foi mais bagunçado do que eu até imaginava que ele fosse ser. Do seu lado da esquerdo da defesa, principalmente, né? O Palmeiras atacou com muita facilidade por ali. Então, eu acho que é legal, tem que curtir o resultado, tem que desfrutar, tem que comemorar, mas acho que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para arrumar. Né, Jean? E eu acho que é normal também, se você considerar que, enfim, é um elenco novo, né? O Corinthians tem um elenco novo, um técnico que acabou de chegar, que foi para o seu terceiro jogo. Então, é normal que seja assim. Acho que a gente até imaginava, não que o jogo fosse ser com o final que ele teve, mas acho que, de resto, né, se a gente imaginava mais ou menos o jogo que foi até os 35, 40 minutos do segundo tempo. E aí, assim, eu acho que isso é normal para o Corinthians, também não tem motivo para dizer, né, as coisas estão ruins. Não, era normal que as coisas estivessem ruins do ponto de vista do jogo jogado. E, repito, eu acho que um jogo como esse, ele traz uma carga positiva e anímica. Você lembrar o time do Carille, para os jogadores, para a torcida, para o técnico. Time campeão paulista e brasileiro. Está invicto, agora não tem mais clássico até o final, quer dizer, ele pode até terminar... Pode até não jogar mais clássico até o brasileiro. E se ele não classificar, ele pode terminar... Eu estou falando do Antônio Oliveira, pode terminar invicto. Então, assim, tem que pegar o que o jogo traz de positivo para o Corinthians, mas sem deixar de olhar para o que foi o jogo na sua maior parte. Né? Certamente o Antônio Oliveira também, como um cara que chegou agora, tem 3 jogos só, ele deve observar ali e perceber que tem muito problema ainda. Contra a Portuguesa, o Corinthians sofreu 13 finalizações. Contra o Botafogo, 18. Contra o Palmeiras, 20. Então, são 51 finalizações sofridas em 3 jogos. Uma média de 17 finalizações por jogo que o Corinthians sofre. Os times do Antônio Oliveira, principalmente o Cuiabá, eram o oposto disso. Eram times que custavam a ceder finalização ao adversário, que resistiam muito. Mas tem uma boa notícia aí. Nos 3 jogos com o Antônio Oliveira, 8 gols marcados. Sim, então, a produtividade do ataque aumentou, a confiança dos jogadores mudou. O ponto principal é esse, como o Corinthians vira essa chave, mas pensando na identidade de jogo dele, que certamente ele vai trabalhar, ainda falta muito para alcançar o equilíbrio defensivo. Mas agora, do ponto de vista de vestiário, de confiança, de ambiente para chegar para trabalhar, ele mudou completamente o Corinthians. Pega um time que vinha de 5 derrotas consecutivas, e essa é uma mochila muito pesada para um clube do tamanho do Corinthians carregar, ainda mais em campeonato estadual, consegue voltar a vencer, emplaca 2 vitórias seguidas e arranca um empate dessa maneira num clássico com 2 jogadores a menos. Então, isso, internamente, como o Jean falou, tem um peso muito grande. O Antônio Oliveira sai fortalecido justamente para alcançar essa tranquilidade, a paz para trabalhar, para colocar mais a mão no time, aproveitar melhor os reforços. Então, tenho certeza que daqui para frente o Corinthians tende a ser um time mais seguro defensivamente, ao contrário do que tem sido nos últimos jogos. Mas para o que ele precisava, que era resultado, que era um time com entrega, um time demonstrando ali não desistir até o final, isso daí ele já alcançou. Então a primeira parte da missão está cumprida. E do lado do Garro também, o cara que marca o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Desse jeito, num derby. Nessas circunstâncias, de certa forma, também ele ganha um tamanho diferente. Não é ídolo ainda, não é para fazer faixa para o cara, mas certamente o torcedor corintiano, que já tinha ali uma esperança muito grande no futebol dele, passa a observar com outros olhos. É um cara que, na hierarquia do time, já avançou muitas posições para ser uma das lideranças técnicas desse
Galera, é isso aí mesmo. O Corinthians, essa vitória pode dar muita força ao time do Corinthians. A classificação tá um pouquinho difícil. O Corinthians tem mais 3 jogos e precisa vencer, né? E torcer para um tropeço aí de Inter de Limeira, Mirassol, Bragantino para poder se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? O Antônio Oliveira, na minha opinião, mudou muito o estilo de jogo desse Corinthians. O Corinthians é um time mais aguerrido. Levou 2 gols, mesmo assim não abaixou a bola, não tá perdido. É um treinador que sabe incentivar o time, sabe incentivar seus jogadores, entendeu? Não é só o cara ficar na beira do campo xingando, chamando o cara de burro, falando que o cara não tá em outro clube, falando isso e aquilo. O cara sabe trabalhar, entendeu? Infelizmente, os treinadores brasileiros estão reclamando, mas estão perdendo espaço. Por quê? Não sabe trabalhar, cara. Pode entender de futebol, entende. Mas na parte mesmo que ele precisa trabalhar, ele não sabe. Não é profissional, não é 100% profissional. Então, assim, eu acho que o Corinthians vai fazer uma temporada... Assim, não digo que vai ser uma temporada excelente, que o Corinthians não tem time para isso, mas eu acredito que o Corinthians vai conseguir subir muito de produção com o Antônio Oliveira. Na minha opinião, ele é um bom treinador e foi um bom nome para assumir o time do Corinthians e chegou na hora certa. E já o Palmeiras errou em coisas, assim, eu vou ser bem sincero, em coisas que não é normal. Não é normal, gente. O Corinthians, ele não erra da forma... O Palmeiras não erra da forma que errou hoje. É claro, teve falha individual. O Everton, mais uma vez, tá? Não é a primeira vez que o Everton tem falhado no gol da equipe do Palmeiras. Não é a primeira vez. Caiu muito de rendimento, né? E parece que a idade deve estar pesando já, né? Porque ele tá errando bastante aí, né? E não é o normal dele, né? Errar tanto. E o time do Palmeiras também não é normal ter tantos erros, né? E também não tem que tirar o mérito também do Corinthians. Ah, só ganhou porque errou. Não. Foi aguerrido com -1, foi lá e conseguiu buscar o empate. Ponto final. Na minha opinião, o empate foi justo, sim. Pelo que foi o jogo, na minha opinião, o empate foi justo. Óbvio que o Palmeiras tinha um resultado nas mãos, poderia ter saído com a vitória. Claro que poderia e deveria. Mas, né, não conseguiu, né? E o empate aí não saiu ruim para a equipe do Corinthians. O Corinthians tem 10 pontos, a 4 pontos atrás. 4 não, 5 pontos, para falar a verdade. O Corinthians está a 5 pontos atrás da equipe do Bragantino, né? O Bragantino, lembrando, o Inter de Limeira jogou também, venceu na rodada, né? Lembrando, o Inter de Limeira venceu a Água Santa, né? E com isso, o Inter de Limeira assumiu a liderança com 16, Bragantino segundo com 15, Mirassol com 14. E nesse momento, o Corinthians está a 6 pontos da liderança. Na minha opinião, o Corinthians tem plenas condições de reassumir a liderança já nas 3 próximas rodadas. Quem sabe chegar até essa liderança, eu acho que não, mas eu acredito que o Corinthians pode pegar essa segunda vaga para poder se classificar, mesmo o grupo sendo bastante disputado. Se o Corinthians vencer as 3 próximas rodadas, eu acredito que o Corinthians vai conseguir estar dentro, sim, da próxima fase do Campeonato Paulista. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse clássico Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri.